Quando uma mulher adota essa postura que eu vou revelar nesse vídeo, os homens se sentem muito mais atraídos e apaixonados por ela em comparação com as demais. E surpreendentemente, a grande maioria das mulheres não adota essa postura. Pelo contrário, elas assumem exatamente a atitude que faz os homens se afastarem e evitarem compromisso. Ou seja, embora estejam envolvidos, eles não desejam algo mais profundo. Mas agora você vai descobrir qual é essa atitude e como aplicá-la nos seus relacionamentos. E você vai ver com seus próprios olhos os homens desejando se envolver com você com muito mais comprometimento e profundidade. Então vamos lá. Primeiramente, se você não me conhece, eu me chamo Emanuel Melo e eu sou especialista em inteligência de gênero. O meu objetivo aqui é ajudar mulheres a atrair e manter um homem interessado em um relacionamento, começando desde o primeiro contato até o compromisso. E para começar esse vídeo e dizer para você qual é a postura correta que desperta o desejo dos homens, primeiro preste atenção nessa situação e veja se você se encaixa nela. Imagine que você está lá conhecendo um cara há alguns meses, você vê claramente nele um cara carinhoso, atencioso, gentil, amigável, charmoso, encantador e etc. Porém, apesar de tudo isso, ele já deixou claro que não está pronto para um relacionamento. Mas ainda assim, ele continua te procurando, te chamando para sair, passando o tempo com você e agindo como se fosse mais do que apenas uma amizade casual. Até aí tudo parece estar fluindo bem. A conexão entre vocês é cada vez mais forte, vocês conversam constantemente quando não estão juntos e a relação parece estar avançando de forma natural. Mas aí algo acontece que te deixa completamente confusa sobre o relacionamento e o que ele sente por você. Ou seja, em um determinado momento, enquanto vocês estão ali trocando mensagens, você decide enviar uma mensagem para ele, convidando ele para um evento importante para você, como o seu aniversário, por exemplo. E aí ele não responde. E se já não bastasse isso, as conversas entre vocês também vão diminuindo e ficando cada vez menos frequentes. Ele começa a se afastar e isso acaba te deixando confusa, sem saber se ainda há interesse da parte dele. Pois bem, o que está acontecendo aqui, afinal? Porque aqui um cara que estava todo interessado e engajado na relação, de repente muda e se torna um cara frio e distante. É aqui que você começa a perceber por que é que apenas algumas mulheres conseguem despertar o desejo e o interesse dos homens a ponto de fazê-los querer algo mais profundo, mesmo quando eles dizem que não estão buscando um relacionamento. A primeira atitude dessas mulheres é simples. Elas escutam e acreditam quando um homem diz que não está pronto para um relacionamento. E o que geralmente acontece com a grande maioria das mulheres é que quando um cara diz que não está pronto para um relacionamento, elas não ouvem. Ou seja, elas não levam o que ele está dizendo a sério. Em vez de elas entenderem que isso é uma sinalização clara de onde ele está emocionalmente, elas tendem a ignorar ou a minimizar, pensando algo como: ele vai se sentir assim até me conhecer melhor, e aí eu vou mudar a opinião dele. Elas acham que com o tempo, através do charme delas ou da conexão, ele vai mudar de ideia e querer um relacionamento. Mas quando um homem diz que não está pronto, é muito importante você respeitar esse sentimento e não esperar que ele mude de ideia só porque você acredita que pode influenciar isso. Na verdade, isso vai te levar a frustrações, porque a postura dele pode ser muito mais firme do que você imagina. E talvez você esteja se perguntando: se ele não vai mudar de ideia, então por que você diz que algumas dessas mulheres conseguem despertar o desejo dos homens e fazê-los se interessar por algo mais profundo? Vamos lá. Não é que ele não possa mudar de ideia. Ele pode sim. A questão é que você não deve contar com isso. E é isso que essas poucas mulheres têm em mente. Quanto mais você espera que ele mude de ideia, mais você vai acabar agindo de forma ansiosa ou tentando convencê-lo de que ter um relacionamento com você seria a melhor escolha dele. E isso, claro, ele vai perceber e vai se afastar cada vez mais dessa possibilidade. E por que ele se afasta? Veja bem, quando você está conhecendo um homem e ele diz que não está pronto para um relacionamento,
ele passa a se sentir seguro em ser o seu amigo, te convidar para sair, conversar e até ter algum nível de intimidade com você, porque ele presume que você está ciente dos limites que ele estabeleceu. Ou seja, ele confia que você vai respeitar essa barreira e não vai tentar ultrapassá-la. Mas com o tempo é inevitável. À medida que essa amizade evolui, ele começa a gostar de você e percebe que a conexão e a intimidade entre vocês se tornam cada vez mais profundas. Isso significa que, mesmo sem intenção inicial, ele passa a gostar da sua proximidade e da sua companhia. É por isso que, enquanto a relação ainda está dentro dos limites, ele conversa com você todos os dias e faz convites para vocês saírem. Mas quando chega o momento em que você convida ele para ir a um evento familiar seu, como a comemoração do seu aniversário, ele começa a perceber que você está se aproximando demais do limite que ele havia estabelecido sobre não estar pronto para um relacionamento. O convite de aniversário é só um exemplo. Um outro exemplo que indica que você está muito próxima desse limite é você talvez questionar por que ele não ligou, demonstrar ciúmes, reclamar de algo que ele fez de errado e assim por diante. Tudo isso cria um nível de intimidade e proximidade que pode fazer com que ele sinta que você está próxima demais do limite que ele estabeleceu. Por causa disso, ele fica num dilema entre o que ele quer e o que ele quer evitar. Por um lado, ele gosta muito de você e ele não acha certo se envolver para depois desaparecer. E por outro lado, ele fica afastado e age de forma fria porque ele está tentando lidar com a relação sem sentir que precisa se defender de você, das suas expectativas e da possibilidade de o relacionamento evoluir além do que ele gostaria. Geralmente as mulheres tendem a presumir que se um homem fica frio é porque ele não está interessado ou ele está tentando causar algum tipo de insegurança nelas. Mas não é nada disso. Pode ser simplesmente porque ele deve estar num dilema como esse. Ele gosta tanto de você que ele tem medo de te iludir e acabar te magoando. Por isso ele fica afastado. Ele não sabe como lidar com isso. Ele gostaria sim de continuar com você, porém sem o compromisso, porque ele não está pronto para isso. Mas não estar pronto para um compromisso também não significa que ele não esteja pronto para uma conexão. Por isso, se você estiver bem com essa amizade, não está com expectativas de relacionamento, mesmo que ainda haja contato físico e intimidade, e quiser manter os encontros e a conexão que vocês tinham, assim é algo que você pode fazer. E não é nada complicado. Basta você deixar claro para ele que você está bem, sem o rótulo de compromisso. Quando ele souber disso, ele vai ficar muito mais tranquilo, porque ele vai saber que ele pode se divertir com você, sair com você e aproveitar a sua companhia sem temer que ele pode te iludir ou te magoar. Isso porque, embora os homens tenham uma má fama de que eles magoam as mulheres, nenhum homem quer de fato magoar os sentimentos de uma mulher. Pelo contrário, o que os homens mais querem é ver a mulher sorrir, se divertir e fazê-la feliz. Então, se ele está afastado, pode ser simplesmente porque ele chegou nesse dilema e ele não sabe como continuar com a relação sem acabar te magoando. Por isso, se você se identificou com essa situação e precisa de ajuda, eu vou te dar agora aqui um exemplo do que você pode dizer para ele se ele já estiver afastado. Você pode dizer assim: Fulano, olha, eu me divirto muito com você e eu queria te dizer uma coisa que até faz tempo que a gente não conversa. Eu só quero que você saiba que eu respeito o fato de você não estar procurando um relacionamento no momento. Eu estou, mas por favor, tá? Não se sinta pressionado como se eu estivesse buscando um relacionamento com você. Eu gosto de passar um tempo com você e é só isso. Então saiba que eu não tenho nenhuma expectativa sobre você ou sobre essa amizade, além de, claro, os bons momentos e as boas risadas. Pronto, a partir dessa mensagem, pegando o exemplo que eu dei no começo, depois de ter deixado claro o que você pensa, agora sim você poderia tranquilamente convidar ele para o seu aniversário e ele não iria sentir que a relação está prestes a ultrapassar os limites. E embora você esteja mostrando que respeita a vontade dele de não buscar um relacionamento, também deixa claro que você quer, que no caso você busca sim um relacionamento. E não tem por que você esconder ou se envergonhar de dizer isso a ele. Se você quer um relacionamento, então você tem que sim dizer isso a ele. Mas o mais legal dessa mensagem é que você acaba deixando tudo muito leve e não está de maneira nenhuma pressionando ele a buscar um relacionamento também. Além disso, fica implícito que se ele mudar de ideia, ele terá ainda uma chance com você.
Pronto, agora você entende por que somente algumas mulheres conseguem despertar nos homens muito mais atração em comparação a outras mulheres. Pois mesmo que alguns homens não estejam buscando um relacionamento, a forma como a mulher lida com a situação deixa tudo mais leve e o cara pode acabar mudando de ideia e desejando um relacionamento. Mas tenha a consciência de que ele pode mudar de ideia como também pode não mudar, tá? Por isso depende muito também do que você esteja procurando. Se você realmente não estiver bem em manter essa conexão sem o rótulo de compromisso, então você deve terminar essa relação e sair com outros homens. Se o que você realmente procura é um relacionamento sério, então você deve focar nos homens que também procuram um relacionamento sério. Existem muitos homens por aí que querem um relacionamento sério e eles estão nesse exato momento à procura de mulheres como você. Agora, se você sente que você tá com um homem bom e você quer ainda a minha ajuda de uma maneira mais aprofundada sobre toda essa situação para despertar o interesse dele a desejar um compromisso, no meu novo curso, o Mapa da Atração, eu apresento todo o passo a passo detalhado desse processo para você, começando desde o primeiro contato até o namoro. É um curso bem completo com 26 videoaulas e que contém aproximadamente 7 horas de conteúdo. E o melhor, está custando só R$ 49. Você concorda comigo que você não encontra hoje de jeito nenhum um conteúdo tão profundo e transformador igual a esse por esse valor? É tanto que o preço real dele é R$ 197 e inclusive já foi reajustado antes quando a promoção anterior terminou. Mas eu decidi abrir uma nova turma com uma nova promoção de R$ 49. Então fique atenta porque em breve o valor ele vai aumentar de novo, tá? Então se você tiver interesse em garantir o Mapa da Atração ainda por esse valor promocional, eu deixei o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. É o primeiro link. Basta você clicar que você vai ser direcionado para a página onde você já vai poder assistir gratuitamente a primeira aula do curso. Lá eu também explico em detalhes como é que funcionam as demais aulas e como você pode acessar o conteúdo completo. No mais, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui, um abraço para você e até o próximo vídeo.